Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Perillo, sou editor no site e estou de volta aqui com as dicas para os jogos do fim de semana. Na lista tem muita partida importante na 32ª rodada do Brasileirão, então bora conferir. Para a primeira partida da lista, pessoal, na 32ª rodada do Brasileirão, 13 de novembro, às 17 horas, o Atlético Goianiense recebe o Santos. Nas últimas 6 partidas do Atlético Goianiense, 2 vitórias, 4 derrotas, 0,67 gols por partida. O Santos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, média de gols 0,83 por partida. Na Série A do Brasileirão, o Atlético Goianiense jogou 30 vezes, marcou 24 gols, sofreu 32, ganhou 9 partidas, empatou 10 e perdeu 11. Do lado do Santos, 31 partidas disputadas, 28 gols marcados, 36 sofridos, 9 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Nas últimas 4 partidas do Atlético Goianiense, 3 derrotas seguidas, uma contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Sport, e a vitória veio contra o Grêmio. Do lado do Santos, vitória contra o Bragantino, derrota contra o Palmeiras e 2 vitórias seguidas, uma contra o Atlético Paranaense fora de casa e a outra contra o Fluminense. Nos confrontos diretos da última vez que se enfrentaram, vitória do Atlético Goianiense, antes disso o empate, lá no dia 14 de outubro de 2020, vitória do Atlético Goianiense novamente, e a vitória do Peixe veio no dia 12 de abril de 2019, 3-0 para o time da Vila. Na tabela do Brasileirão, o Santos ocupa a 13ª colocação com 38 pontos e o Atlético Goianiense a 15ª com 37 pontos. Para essa partida, pela crescente aí do Santos nos últimos jogos do Brasileirão, o Santos vem se superando, vem jogando muito bem, conseguindo vitórias importantes. A gente vai aí um provável empate, possível empate ou vitória do Peixe, tá? E menos de 2,5 gols para essa partida pela média baixa das duas equipes. O Atlético Goianiense 0,67 gols, o Santos 0,83. Para a segunda partida da lista, pessoal, na 32ª rodada do Brasileirão, 13 de novembro, às 19 horas, o Bragantino, que ocupa a 5ª colocação, recebe o Fortaleza, que ocupa a 4ª colocação. Então, um duelo muito equilibrado. Nas últimas 6 partidas do Bragantino, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, média de 0,83 gols por partida. Do lado do Fortaleza, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, média de 1 gol por partida. Na Série A do Brasileirão, o Bragantino jogou 32 vezes, marcou 47 gols, sofreu 37, ganhou 12 partidas, empatou 13 e perdeu 7. Do lado do Fortaleza, 31 partidas disputadas, 40 gols marcados, 34 sofridos, 14 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. No retrospecto, nas últimas 4 partidas do Bragantino, 3 derrotas, uma contra o Santos, outra contra o Atlético Paranaense e outra contra o Cuiabá. A vitória veio contra o Sport por 3-0. Do lado do Fortaleza, o empate contra o São Paulo por 1-1 e 3 derrotas, uma contra o Corinthians, contra o América e outra contra o Atlético. Nos confrontos diretos das últimas vezes que se enfrentaram, da mais recente, vitória do Fortaleza por 1-0, antes disso vitória do Bragantino por 2-1, lá no dia 30 de agosto de 2020 vitória do Fortaleza e em 2009 vitória do Bragantino. Então, os confrontos diretos bem equilibrados, na tabela também, Fortaleza em 4º, Bragantino em 5º, então a partida muito igual. Para essa partida vamos no empate ou vitória do Bragantino e menos de 2,5 gols pela média baixa dos dois times, Bragantino 0,83, Fortaleza 1,0. Terceira partida da lista, pessoal, ainda pela 30ª rodada do Brasileirão, no dia 13 de novembro, às 21 horas, o Timão, Corinthians, na 6ª colocação, recebe o Cuiabá, que ocupa a 11ª. Nas últimas 6 partidas do Timão, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, média de 0,83 gols por partida. Do lado do Cuiabá, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, média de 0,5 gols por partida. Na Série A do Brasileirão, 31 partidas para o Corinthians, 32 gols marcados nessas 31 partidas, 29 gols sofridos, 12 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Do lado do Cuiabá, 31 partidas também, 28 gols marcados, 29 sofridos, 8 vitórias, 15 empates e 8 derrotas. Nas últimas 4 partidas do Corinthians, derrota contra o Atlético Mineiro, vitória contra o Fortaleza e contra a Chape, empate contra o Internacional. Do lado do Cuiabá, derrota contra o Ceará, empate contra a Chape, vitória contra o Bragantino e derrota contra o Atlético Mineiro. Nos confrontos diretos, apenas um registro no dia 26 de julho de 2021, vitória do Timão, fora de casa, 2-1.
Na tabela do Brasileirão, o Corinthians ocupa a 6ª colocação com 47 pontos, o Cuiabá a 11ª com 39 pontos. Para essa partida, o favoritismo do Corinthians pende um pouquinho mais, tá certo que os dois times aí não têm uma boa fase no retrospecto, né? O Corinthians até um pouquinho melhor, 3 vitórias nas últimas 6 partidas, mas na partida mais recente contra o Atlético Mineiro perdeu por 3-0. O Cuiabá, tudo muito dividido, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, então a gente vai no empate, pendendo para a vitória do Corinthians e menos de 2,5 gols também pela média baixa das duas equipes, 0,83 para o Corinthians e 0,50 para o Cuiabá. No dia 14 de novembro, às 16 horas, 32ª rodada do Brasileirão, um bom jogo, um duelo entre Paulista e Carioca. O São Paulo, 14º colocado no Brasileirão, recebe o Flamengo, que ocupa a 3ª colocação. Nas últimas 6 partidas do São Paulo, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, média de 0,67 gols por partida. Do lado do Flamengo, tudo igual também, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, média de 1,33 gols por partida. Na Série A do Brasileirão, o São Paulo jogou 31 vezes, marcou 24 gols, sofreu 29, 8 vitórias, 14 empates e 9 derrotas. Do lado do Flamengo, 29 partidas disputadas, 54 gols marcados, 28 sofridos, média muito boa do Flamengo, 16 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. No retrospecto, nas últimas 4 partidas do São Paulo, empate contra o Fortaleza, derrota contra o Bahia, vitória contra o Inter e derrota contra o Bragantino. Do lado do Flamengo, no dia que gravo, o Flamengo ainda não jogou contra o Bahia, mas antes disso, empate contra a Chape, vitória contra o Atlético Goianiense, empate contra o Atlético Paranense e vitória contra o Atlético Mineiro. Nos confrontos diretos, da última vez que se enfrentaram, no dia 25 de julho de 2021, vitória do Flamengo por 5-1, antes disso, vitória do São Paulo, lá em 2020, vitória do São Paulo por 4-1 e antes disso, um empate. Na tabela do Brasileirão, São Paulo lá embaixo, em 14º, com 38 pontos, o Flamengo em 3º, com 54 pontos. Para essa partida, um duelo muito equilibrado. O Flamengo um pouquinho mais favorito, mas a fase também não favorece o rubro-negro. Então a gente vai no empate, pendendo para a vitória do Flamengo e mais de 1,5 gols para essa partida, pela média alta do Flamengo, 1,33 gols por partida. Não é uma média tão alta assim, mas se comparar gols marcados contra gols sofridos ali, 54 gols marcados, 28 sofridos, então a média é muito alta do Flamengo no campeonato. Então vamos em mais de 1,5 gols para essa partida, empate pendendo para a vitória do Flamengo. Última partida da lista, pessoal, pela 32ª rodada do Brasileirão, 14 de novembro, às 18h15, outro duelo entre Carioca e Paulista. Dessa vez o Fluminense recebe o Palmeiras. Nas últimas 6 partidas do Fluminense, 3 vitórias, 3 derrotas, média de 0,83 gols por partida. Do lado do Verdão, 6 partidas disputadas, 6 vitórias, média de 2,33 gols por partida. O Verdão muito bem nessa reta final do Brasileirão. Nas últimas 31 partidas aí do Fluminense no Brasileirão, 29 gols marcados, 32 sofridos, 11 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Do lado do Palmeiras, 31 partidas disputadas, 51 gols marcados, 35 sofridos, 18 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. No retrospecto das últimas vezes aí que jogaram, o Fluminense perdeu para o Grêmio, ganhou do Sport, perdeu para o Ceará, perdeu para o Santos. Do lado do Palmeiras, 4 vitórias, né? Uma contra o Atlético Goianiense, contra o Santos, contra o Grêmio e contra o Sport. Nos confrontos diretos das últimas vezes que se enfrentaram, na mais recente, vitória do Palmeiras, antes disso, mais uma vitória do Palmeiras. No dia 13 de agosto de 2020, o empate, e lá em 2019 veio a vitória do Fluminense. Então, o retrospecto favorece o Palmeiras, a fase favorece também o Palmeiras e a posição no campeonato favorece o Palmeiras, que ocupa a 2ª colocação com 58 pontos, o Fluminense a 8ª colocação com 42. Então, para essa partida, a gente vai na vitória do Palmeiras e mais de 1,5 gols pela fase boa aí que vive o Verdão.